Bom, vamos lá. É a 10ª História Scooby-Doo Mistério S.A. Temporada 1. Hora da História, conversa tu. Deixar meu like aqui. Qualidade full. E vamos embora pra história, velho. O Laí fica puto, velho. Na moral, velho. Scooby-Doo Mistério S.A. é a 11ª encarnação da série de TV de desenhos animados Hanna-Barbera e considerada por muitos a melhor versão do desenho. Nela, além dos casos tradicionais que eles sempre resolvem da mesma maneira, a equipe encontra-se a caminho de desvendar um segredo obscuro que se esconde no passado de Bahia Cristal. E esse mistério se discorre por toda a temporada do desenho, além do desenvolvimento amoroso entre os personagens, no caso, o Salsicha com a Velma e a Daphne com o Fred, que dá uma incrementada na comédia e na história e deixa tudo muito mais divertido. Muitas pistas enigmáticas mandadas por um desconhecido nomeado como Senhor E levam eles até um mistério mal resolvido. Tô curioso mesmo pra ver qual vai ser a história de Scooby-Doo. Que é episódico, né? Não tem uma história. Não é tipo assim, aquilo episódico, porém tem uma lore de fundo, tá ligado? Que vai do começo até o final. Pelo que eu me lembro de Scooby-Doo, todo episódio é um caso diferente que eles têm que resolver. Não tem, tipo assim, um caso principal e... tipo, tá ligado, Jojo... Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Jojo parte 3, se não me engano. Jojo parte 3, lá do Jotaro, Star Platinum. Que a missão é derrotar o Dio. Só que nisso de derrotar o Dio, tem sempre um vilão vilão a cada episódio, a cada 2 episódios, tá ligado? Tem sempre um... É meio episódio. Tipo isso. Tem ambos? Ah, E onde tudo isso vai dar? lembro, é. Bom, sejam muito bem-vindos à história de Scooby-Doo Mistério S.A. Só que eu espero pra sempre. O Laí também é foda, velho. Se eu tiver que depender do Laí patrocinar tudo que ele quer, eu vou ficar, sei lá, vou ter 50 anos e ele ainda não patrocina metade do que ele quer. Ele tá achando que eu vou esperar ele arrumar um emprego, Tudo velho. começa na Bahia Cristal, a cidade auto-intitulada como o lugar mais assombrado da Terra. O primeiro caso sobrenatural registrado é de 1630. É porque quem passou fake news foi o Flow Games, aquele safado lá, velho. 6 horas. Aí eu vi que a live ia ser só 9 horas. Chegou a notificação da Ana Purna pra mim. Eu falei, ué, 9 horas? Eu falei assim, então eu vou terminar de upar os vídeos aqui. Isso já era umas 5 horas. Eu vou terminar de upar meus vídeos aqui. Depois eu vou tomar um banho. Vou fazer uma comida, velho. Vou deixar a live rodando de fundo aqui. Até eu chegar. Porra. Quando uma Tá tropa de tranquilo. conquistadores espanhóis misteriosamente desapareceu do porto. Aconteceu novamente em 1765, quando uma cidade inteira de missionários desapareceu. Tudo continuou até que, tranquilo por mais ou menos 100 anos, Dá pra não dizer que eu tô mentindo, velho. Que horas tá o Annapurna Direct aqui? Pera aí, eu subi. Que horas tá o Annapurna Direct aqui? Pô, velho. É foda. até que Cletus Deran encontrou ouro na cidade e rebatizou ela como Bahia Cristal. Eu não sei muito a ligação entre ouro e cristal, mas tudo bem. A maioria das pessoas pensavam que a maldição tinha acabado, até que a família Deran simplesmente desaparece por completo em um dia das bruxas e nunca mais são vistos. Eu falo E desde o seu brasileirado mesmo, desaparecimento, Annapurna. Bahia Cristal virou um centro de atividades Não paranormais, é nem direct, é acumulando direct. diversos personagens icônicos, como o fantasmagórico Capitão Clutter, o Mineiro de 49, o robô assombrado do Charlie, o alienígena maluco, entre muitos outros que eu acho que você se lembra. O que pode parecer muito assustador se não fosse pelo fato de todos eles não passarem de farsas. Como o Capitão Clutter, que não passava de um cara roubando barcos, o verdadeiro nome do Mineiro de 49 era Hank, e o Charlie pertencia a um homem chamado Chance,
que pensava que seria muito mais fácil comandar um parque de diversões com um robô maluco. Uma cidade cheia de mistérios muito duvidosos, não é mesmo? Mas além de todos esses mistérios, ela também é a cidade onde os nossos protagonistas vivem. Sim, a turma, os famosos pirralhos encheridos, que agora estão de volta à cidade e se deparam com estranhos casos sobrenaturais, além de um certo conflito de ideias com seus pais, que são mais conservadores em relação ao desmascaramento de casos misteriosos e não parecem estar confortáveis com todas essas investigações dos seus filhos. Cuidado com o monstro que vem de baixo. Somos apresentados inicialmente a Velma, que está fazendo visitas guiadas na parte histórica / sobrenatural da cidade. Ela fala que tudo aquilo ali é uma farsa e seus pais ficam muito bravos, dizendo que ela está prejudicando os negócios. O Fred está em uma fase de paixão louca por armadilhas. Em uma conversa com seu pai, que é o prefeito da cidade, ele desabafa sobre apenas querer resolver mistérios e buscar sempre pela verdade, enquanto seu pai tenta aconselhá-lo do contrário sem muitos motivos. O Scooby com Salsicha, bem, continuam comendo muito, enquanto seus pais suspeitam das suas amizades. A Daphne tenta convencer seus pais da sua paixão por resolver mistérios. Pô, falando em suspeitar de que tipo, velho, quando eu reagi ao filler de Dragon Ball, o filler lá, pra mim essa é a função de um filler. Foda que a Toei fez mal feito também, né? Tem uma parte lá do mangá que o Toriyama não desenvolveu um personagem lá. Do nada o Mestre Kami chega, dá um vidrinho desse aqui pra um personagem lá. Aí, ó, busca água lá pro seu povo. Tá ligado? Nada a ver. Aí o anime tentou corrigir isso, tá ligado? Assim, porra, vamos expandir um pouco isso e explicar essa porra aí com o mangá de Dragon Ball. Não explicou. Só que a forma que explicaram também no anime, né, velho? É um filler dedicado a explicar isso. Só que a forma como fez também ficou uma bosta. Mas, pra mim, a função do filler tinha que ser essa. Isso é um filler, tá ligado? Assim, expandir o que o material original não fez, tá ligado? Mas, enfim. O ponto é, o Goku criança pega no saco do cara e fica assim, ó, palpitando ali. Ah, tu é homem, né? Que porra é essa, cara? Mano, esse Dragon Ball eu não conhecia, não. Se bem que eu comecei pelo Z, né? Eu não sabia que existia o Dragon Ball com criança. Porra, eu fiquei perplexo quando eu vi isso, velho. A Daphne tenta convencer seus pais da sua paixão por resolver mistérios e também pelo Fred, enquanto eles apenas querem que ela tenha uma carreira de sucesso, assim como as suas irmãs. Pois é. Afinal, a família já não é rica o suficiente, não é mesmo? Mas então eles se encontram e estão indo a caminho do colégio na famosa Máquina Mistério. E o primeiro problema amoroso aparece. A Velma e o Salsicha estão tendo um relacionamento, mas o Salsicha não tem coragem de admitir publicamente, principalmente ao Scooby, pois ele tem medo de estragar a família já não é rica o suficiente, não é mesmo? Mas então eles se encontram e estão indo a caminho do colégio na famosa Máquina Mistério. E o primeiro problema amoroso aparece. A Velma e o Salsicha estão tendo um relacionamento, mas o Salsicha não tem coragem de admitir publicamente, principalmente ao Scooby, isso já aconteceu pois ele tem medo de estragar a amizade entre eles. Essa discussão é interrompida quando o bueiro explode no meio da pista do nada e um misterioso monstro soltador de gosma verde os ataca. Mas logo ele desaparece, e eles entrando nesse bueiro encontram as cavernas da Baía Cristal. Logo se deparam com os barris militares antigos contendo uma substância não identificada, e a Daphne encontra um colar misterioso. E logo acima das suas cabeças, 3 trabalhadores enclausurados e desidratados nessa gosma desconhecida. Levando o caso até a polícia local, vemos pela primeira vez o xerife Bronson Stone, que demonstra zero interesse em escutar a turma e diz que a cena do crime é uma atração turística também, ou seja, gera dinheiro e ele está interessado nisso. Então eles vão até a faculdade e pedem ajuda ao professor Ruffalo, que revela que aquela gosma é uma substância orgânica, o que os deixa muito entusiasmados, pois esse monstro pode ser verdadeiro finalmente. Mas logo Scooby descobre que aquilo não se passa de Fruit Myers, um doce de um estabelecimento recém-aberto na cidade que eles já tinham visitado.
E para resolver esse mistério, o Salsicha e o Scooby se infiltram no lugar e depois que a loja fecha, eles vão investigar e descobrem um buraco que leva até aquelas mesmas cavernas vistas anteriormente. Depois de lutar e usar armadilhas malucas contra o Mostrengo de Gosma que aparece novamente, eles o capturam e ligando os pontos, eles já têm certeza de que ele é o Fruit Myers, o dono do estabelecimento, até que o próprio chega junto com o xerife e o prefeito. Então eles revelam que, na verdade, o monstro é o Professor Ruffalo, que descobriu sem querer as cavernas, viu que elas davam acesso a um banco e usou o Fruit Myers como camuflagem enquanto ele operava um plano de assalto. E ele teria conseguido se não fosse essas crianças encheridas. Mas o episódio acaba então com o que faz essa série ser tão especial e diferente das outras. O mistério maior aparece. Sei lá, eu não acho essa a melhor adaptação de Scooby-Doo não, velho. Eu prefiro as mais antigas, velho. Aquele colar encontrado nas cavernas pela Daphne não tem relação nenhuma com o professor. Quando a Daphne o mostra na frente do xerife e do prefeito, eles têm uma reação muito duvidosa. E mais tarde naquele dia, o Salsicha atende uma ligação de um misterioso Senhor E, que os avisa que aquele colar não devia ter sido encontrado por eles, que eles descobriram a verdade por trás da maldição da Baía Cristal e que o verdadeiro mistério acabou de começar. O segundo episódio começa com a turma entediada em um dia de chuva, até que eles recebem uma encomenda misteriosa, uma caixa do Senhor E com uma bolsa de jacaré feita em Jacarópolis, uma cidade fundada por volta de 1800, quando um grupo de mineradores procurando ouro deram de cara com algo muito mais valioso: jacarés. Sim, exato, eles tinham literalmente uma mina de jacaré e ficaram ricos vendendo produtos com a sua pele, coitadinhos. Até que a fonte dos seus recursos secaram, ou seja, eles mataram todos os jacarés e Jacarópolis faliu e virou uma cidade fantasma e nunca mais fabricou produtos com pele de jacaré. Bom, pelo menos até agora. Nas suas investigações, eles conhecem os 3 habitantes que ainda restam na cidade: Gage, Grappa e Gunter Jacarino. Eu amo esse sobrenome. Pois no meio da cidade, o motor da máquina mistério simplesmente some, desaparece, e eles têm que passar uma noite bem horripilante por lá. No final, eles descobrem que os jacarinos já tinham um esquema de produção de pele falsa e ilegal na cidade e usavam aquelas fantasias horrorosas para afugentar os visitantes que poderiam interferir nos seus planos. Com o mistério concluído, eles recebem o seu motor de volta, mas não tem nada a ver com os jacarinos. Junto com ele estava uma nova carta do Senhor E, dizendo que o que eles viram em Jacarópolis é apenas uma peça no quebra-cabeça desse grande mistério. No terceiro episódio, um novo pretendente da Daphne aparece para complicar ainda mais a vida amorosa dela com o Fred obcecado por armadilhas. A Hung Leverton, herdeiro da companhia de escadas Leverton, um menino pimposo e super ocupado com os negócios da família, que presenteia a Daphne com um pingente em formato de escada. Mas nesse momento, a Daphne, dizendo que já possui um, mostra o colar de lupa que ela encontrou nas cavernas, ou seja, o colar ainda está com ela. Enquanto isso, Fred e o resto da turma ajudam seu pai na sua campanha de reeleição, quando aparece o Abacate. Se fala abacate. Ok, desculpa. Jorge Abacate, também candidato a prefeito da cidade, se diz um homem inspirado ao cargo, pois o seu pai, Teodoro Abacate, também já tinha sido prefeito. Até o momento que ele foi pego roubando um diamante no banco de Baía Cristal. O diamante nunca foi encontrado, mas Teodoro foi preso e seu filho defende a sua inocência desde então. Nesse mesmo episódio, um misterioso caminhão fantasma está causando vários problemas enquanto um surto de roubos de maçanetas acontece por toda a cidade. Depois de usar uma armadilha genial criada pelo Fred, eles conseguem capturar o tal caminhoneiro, que nada mais é do que o jovem Ahang Leverton, que descobriu que Teodoro Abacate tinha escondido o diamante em uma das maçanetas da cidade. Afinal, todas essas maçanetas são feitas de cristal,
Por isso era uma camuflagem eu gosto mais perfeita. dos E a solução antigos, do nostalgia Everton foi mesmo, pegar tá um ligado? caminhão gigante e roubar tudo, gosto colocar mais da tudo ali estética antiga, dentro velho. até achar o diamante verdadeiro. Afinal, parece que vender escadas não é um negócio tão bom assim. No final do episódio, o prefeito consegue o diamante original e abre uma pizzaria comandada nada mais, nada menos do que pelo... Scooby Delícia do... No quarto episódio, um homem Siri aparece e ataca no meio de campeonato de vôlei, levando uma das meninas embora. A solução ideal era fechar a praia e investigar, mas Peter Dalga, presidente das Gotinhas Dalga, uma empresa de água diet que se diz mais saudável do que água comum, bom, ele disse que o fechamento não era necessário e o xerife Bronson concorda. Sendo assim, a solução seria investigar clandestinamente. No meio de suas tentativas de capturar o homem Siri, a Daphne acaba sendo capturada e o Fred simplesmente pira na batatinha e fica horas cavando sem parar só falando sobre ela. Enquanto isso, eles recebem uma pista do Sr. E, com um recorte de jornal falando de 4 jovens que desapareceram explorando as cavernas de Bahia Cristal. Investigando mais sobre isso, eles são levados até as cavernas novamente, onde encontram a Daphne e as outras meninas junto com um sistema de escadas que servia de ajuda para as capturas. Finalmente capturando o meliante, eles descobrem que Ele falou é aqui que pra muita Buddy gente é Shelton, melhor. o verdadeiro criador das gotinhas d'alga, Eu discordo. que teve o seu projeto roubado e queria vingança. Antigo é No melhor. final, a Velma mostra o pedaço de jornal enviado pelo Sr. E para a Daphne e, na hora, ela reconhece os dois, que são os mesmos 2 jovens que estavam dentro do seu pingente de lupa. Parece que temos um mistério por aqui. E a Anjinha, radialista da cidade, tem uma reação bem curiosa também. Bom, o episódio 5 é basicamente uma menina com 190 de QI que ama sociologia e tem um plano para controlar a cidade expulsando todos os adultos. Para isso, ela usa a lenda do Queorrífico, uma criatura que anda por aí tocando sua flauta, enfeitiçando as crianças que viram esses bichos com um cabelo branco e garras. Mas nesse caso, ela só suborna todas as crianças com doce mesmo. E no final, ela é presa, mesmo sendo uma criança. Conheçam a Alice, uma menina que conquista garotos e ao levá-los ao baile de formatura em uma limusine, ela vira uma bruxa e eles nunca mais são vistos. O Fred, que está a caminho de cair no papo dela, quase é capturado e no final é desvendado sua verdadeira identidade. Ela conta que quando era pequena, seu pai, Deacon Carswell, conhecido também como Esquisitão, foi preso quando a turma desvendou seus crimes de assalto a bancos. Desde então, ela planejava a turma desvendou Até referência. Esse Scooby-Doo aí é do caralho, velho. Isso aí é o GOT. crimes de assalto a bancos. Desde então, ela planejava sua vingança. Uma história muito convincente se não fosse pelo fato dela ser uma completa armação. Pois no final do episódio, vemos um dos capangas do Sr. E que liberta a Alice, que na verdade foi contratada para atuar tudo isso. Sim, o objetivo principal dela era acidentalmente deixar um anuário do colégio para trás com uma página marcada, que é onde a turma encontra as fotos dos mesmos garotos desaparecidos há anos atrás. E eles são muito parecidos com a turma. Brad Charles, o galã. Rick Owens, o hippie. Casey D. Williams, a nerd. Judy Reeves, a patricinha. E o mascote da turma, o professor Pericles. Desculpa, meu cérebro foi um pouco longe. E eles juntos formam o Clube de Caça Bona Mistério cuspindo de no Bahia argumento. Cristal, Mistério Sociedade Anônima, ou Mistério S.A. Cara, de verdade mesmo, velho. Assim, vou meter o louco também. Scooby-Doo pra mim sempre foi tipo Souls-like, velho. Eu tô ali pela gameplay, não pela história, velho. Porra, eu tô ali pra ver os caras desvendando o mistério ali, velho. Eu acho divertido, né, velho? O Scooby e o Salsicha ali fazendo zoeira. Porra, eu nunca me interessei pela trama de Scooby-Doo, não, tá ligado? Porra, eu nunca vi Scooby-Doo por essa ótica, tá ligado? De desenvolvimento de personagem, uma puta lore por trás. Eu nunca fui nisso, não, mano. Eu fui mais pela diversão mesmo, assim. Pô, vamos ver qual é o mistério de hoje, qual é o bicho de hoje, tá ligado? Eu só era mais uns desses, tá ligado? Mistério Sociedade Anônima, ou Mistério S.A.
com medo do fantasma. Não é que eu não gostei, velho. Conheçam as Pô, lá e tudo X-Girls, perdido, velho. a girl band gótica barra bagulho, emo né? clássica da década passada, que a Velma Eu falei que eu prefiro o muito fã. antigo. Estão todos lá curtindo o som pesadão das roqueiras, quando o fantasma aparece. Não é um fantasma. Esse é o nome dele mesmo. Muito criativo. Ele diz que aquele show deveria ser o último delas, senão elas vão sofrer uma maldição e, para deixar bem claro, ele explode uma caixa de som em cima da vocalista. E elas iriam parar? Bom, é claro que não. O próximo show foi arquitetado para emboscar o vilão e a Daphne se passa pela vocalista, mas ela acaba sendo capturada. Nesse meio tempo, ela ouve o Fred dizendo que queria conseguir parar de pensar nela, mas ele não estava falando no sentido ruim, e ela fica muito brava, pois ela vem há tempos mostrando seus sentimentos, enquanto ele ignora e chama sempre ela de amiga, mesmo tendo os mesmos sentimentos por ela. Sua masculinidade tóxica não deixa ele ir em frente com isso, e quando ele finalmente percebe isso e tenta falar com ela, já era. A Daphne virou uma bad girl revoltada que não quer mais saber dele. E eu amei ver essa versão da Daphne. Ela até escreve uma música. Eu tô começando a gostar desse Scooby-Doo aqui, velho. Eu tô começando a achar que aquela imagem que eu botei no grupo do Discord lá, acho que veio daqui, velho. Esse aqui eu acho que é o melhor Scooby-Doo mesmo, velho. Essa versão eu tô errado. Ela até escreve uma música pra superar ele. Outro paralelo é o Scooby, que está com raiva do Salsicha por ter trocado as clássicas maratonas de Vicente Van Gogh Isso aqui não para é ir qualquer ao coisa baile não, velho. junto com a Velma. Assim, ele substitui seu melhor amigo por um boneco chamado Harry. E no final é o próprio boneco que o salva, quando o fantasma cai na armadilha e eles descobrem que é Daniel Presetti, o antigo cantor frustrado pois seu produtor trocou ele pelas Hex Girls e ele queria vingança. Nas Hex garras Girls. do gnomo. Lembrei delas Conheçam agora lá a do história filme. de Gil, pé pequeno. Sim, esse é o nome dele. Em meio a um festival com temática medieval, ele planejou passar a perna na sua esposa, forjando ataques de um gnomo Conversa-Atum. que paralisava todos os piratas. A ideia Esse é o que era tem erro de fazer ela português. levar a culpa, pois ela odiava os piratas. Além de ninguém saber que suas pernas eram curtas. Essa turma fala que você tem erro de português, não é brincadeira, velho. Pô, né, eu tenho que falar brincando, porque segundo um tal Santinelli aí, né, velho, a gente tem sempre que explicar a piada no final dela, velho. Então tem que explicar aqui, que é brincadeira. Os piratas. A ideia era fazer ela Porra, levar a eu não vou culpa, esquecer pois aquele ela podcast odiava tão os piratas. cedo, né? Além de ninguém saber que suas pernas eram curtas, o que facilitava sua ação sem ser percebido. Mas no final ele é pego e aprendemos a lição daquele ditado que diz: a mentira tem perna curta. Mas no final, o misterioso homem esbarra na Velma e deixa cair uma caixa do Sr. E com mais um recado: não desista, tudo isso aconteceu antes. Junto com uma foto da antiga Mistério S.A. com o professor Pericles circulado. A Batalha dos Mongonautas. Dois grandes Mongonautas. monstros nomeados pelo xerife como o Mongonautas estão atacando e destruindo diversos lugares na cidade. E enquanto isso, a relação entre o Scooby, Salsicha e Velma fica cada vez mais complicada, pois o Scooby pega os dois se beijando escondidinhos no jardim, o que cria uma pressão dos dois para que o Salsicha escolha um deles de uma vez por todas. Mas ele sempre dá um jeito e desvia do assunto. Graças a uma mensagem no rádio mandada pelo Sr. E, eles descobrem que os Mongonautas são os irmãos Miners. Pô, acho que eu conheço esse Scooby-Doo, tá ligado? Mas eu não lembrava dessas porra aqui não, velho. De seguradoras que no passado eram homens fortes de circo e fizeram essa fantasia para um espetáculo. Até que um deles se mudou para o circo rival e desde então eles se odeiam. E agora eles saem destruindo os locais que fecham seguro um com os outros. Não mais, porque eles foram pegos pelos pirralhos encheridos. Chegamos finalmente Esse que passava ao no Cartoon episódio Network, 10, não passava? um episódio que marca os rumos da nossa grande história. Nele, um cachorro robô maluco começa a fazer alguns ataques na cidade. Tanto em aparência quanto no colar deixado na cena do crime, descrevem que ele seria o Scooby, que acaba sendo preso pelo boomer do xerife Stone. Mas isso não foi em vão.
o Scooby é preso simplesmente em um hospício de animais da Baía Cristal para criminosos insanos, onde ficam os diabólicos e mais perigosos animais da cidade. Meu Deus, esse desenho passa do ponto às vezes. E quando a Daphne, sem querer, abre o seu pingente e uma musiquinha começa a tocar, alguém ao fundo responde: Mistério Sociedade Anônima ao resgate. E no nível mais olha que esse vídeo é de 4 anos atrás, dessa prisão é revelado o professor desde antigo, velho. O policial diz que está surpreso, pois essas são as primeiras palavras que ele diz há anos. E que apesar do seu cérebro ser do tamanho de uma castanha, ele é uma das mentes mais inteligentes do mundo. Nisso, misteriosamente o policial fica com sua mão presa no teaser e começa a tomar choque até meio que desmaiar, logo após o Perix ter avisado sobre isso. Sinistro. Então o pássaro começa a falar diretamente com a turma sobre pistas que os levarão ao verdadeiro mistério assombrado de Baía Cristal, soando muito com uma certa pessoa. E ele termina o discurso alertando para que eles tomem cuidado com as pessoas perto deles, principalmente o Fred. No final, depois de lutar muito com esse robô, eles capturam a verdadeira pessoa que o controla. Descobrimos que é, na verdade, a mãe do Jason, que queria se vingar da turma, pois eles maltrataram o seu filho. Quero dar destaque a essa luta. Vale, mano, isso aí é o que? Referência ao Jason Voorhees, velho? O robô Scooby versus o Scooby normal da empilhadeira, que é primeiro genial, filme do Jason, que não boa. é nem o Jason Mas protagonista todos lá. Os estragos dessa luta fizeram com que os animais escapassem. Todos eles foram presos novamente, menos um, o professor Pericles. As coisas começam a ficar cada vez mais complicadas entre a turma. A recente separação do Salsicha e a Velma, e o Fred, que não fala de mais nada além de armadilhas, tudo isso está levando a um clima insustentável que abala as estruturas da equipe. Nesse episódio é apresentado uma vampira que percorre a cidade roubando itens completamente aleatórios, como um quadro de terror e uma orquídea no jardim botânico. Devido às brigas, a turma acaba se dividindo entre homens e mulheres, mas no decorrer do episódio eles precisam de alguma tá forma escutando a live se não, né, ajudar, velho? Que eu literalmente descobrindo com a falei. ajuda de um ser misterioso que empurra um livro na biblioteca, que dentro contém uma revista antiga e mostra uma receita para a juventude eterna, que claramente era uma brincadeira, mas foi levado a sério por essa vampira. Então, seguindo os passos dos próximos ingredientes, eles capturam a Sheila Altunian, uma amiga da mãe da Daphne que morre de inveja da juventude da Sra. Blake. Mesmo com o mistério resolvido, o clima continua tenso, e no final da noite, cada um vai para o seu canto. E observando de longe, um suposto capanga do Sr. E não parece estar nada contente com isso. O próximo episódio começa com eles ainda separados. Cada um tenta fazer algo diferente sem a companhia do outro, mas acabam tendo más experiências. Como o Fred, que acaba fazendo amizade com brutamontes lutadores de luta livre, o Salsicha e o Scooby, que acabam em uma lanchonete que eles amavam e virou vegetariana, e aí eles detestam. E a Daphne, que entra para um grupo de protestantes liderado por uma espécie de Che Guevara. Mas nada melhor para resolver esse climão do que um episódio especial em homenagem a H.P. Lovecraft, não é mesmo? Para quem não conhece, ele é um escritor estadunidense muito famoso que revolucionou o gênero de terror, colocando elementos fantásticos típicos dos gêneros de fantasia e ficção científica. E é muito comum Scooby-Doo fazer homenagem a esses grandes clássicos. Mas na versão desse episódio, ele é chamado de H.P. Hatecraft. É por ser antigo, velho. A estética antiga me agrada. É mais por nostalgia mesmo, tá ligado? Ele diz entender as criaturas das trevas de outras dimensões e que traduziu todas as histórias a partir de escrituras antigas. Mas, na verdade, ele inventou tudo da sua cabeça mesmo. Enquanto isso, um dos seus personagens ficcionais ganha vida e começa a atacar pela cidade. O Char-Gargotacon, personagem inspirado no Cthulhu e no Mind Flayer, ambos criaturas do Lovecraft. E no final é revelado que ele nada mais é do que um fã obcecado protegendo as histórias do Hatecraft.
Essa pilha foi tão longe que ele decide atacar o próprio escritor quando ele anuncia em público a falsidade das suas histórias. Salvando o HP e o professor Harlan Ellison, que antes se odiavam, eles acabam virando amigos. E isso serve de inspiração para a equipe fazer as pazes e voltar a resolver mistérios juntos. Quando estão indo para a Máquina Mistério, todos felizes, prontos para voltar para casa, eles se deparam com uma caixa da biblioteca da Universidade de Darrow com arquivos da família Darrow, junto com uma carta do Sr. E, dizendo que se a antiga Mistério S.A. tivesse isso em mãos, provavelmente ela não teria desaparecido. Abrindo, vemos os arquivos relacionados com toda a história da Bahia Cristal. Muito interessante. O episódio 13 é uma bela crítica a grandes empresas poluentes do mundo. As lasquinhas naturais da Vovó Lua, originalmente criada pela Vovó Lua, foram inventadas como uma receita super saudável até que ela foi comprada pela Destroido, uma companhia que alterou completamente a sua receita, e ela é criticada pelo professor Yantz, um biólogo hippie crush da Daphne e da Velma. E isso é especificamente importante pois o Fred começa a sentir ciúmes da Daphne. E quando você acha que ele vai se declarar pra ela finalmente, olha essa cena. Vai! Ele não tem atitude nenhuma e isso dá muita raiva, meu Deus. Bem na hora que você acha que as coisas vão pra frente, ele faz isso. Mas voltando à história, um monstro cigarra gigante está atacando Ih, rapaz, esse aí é o pior Scooby-Doo. Os antigos não tinha isso. Me prova que os antigos tinham isso. Empresa Destroido, avisando algumas vezes por telefone, até que ele manda suas milhares de cigarras bizarras e nojentas que tomam conta da sua vítima. E o maior suspeito o episódio inteiro é o Dr. Yantz. Afinal, ele é um professor que odeia essa empresa e gosta de cigarra, mas no final descobrimos que o monstro é, na verdade, a própria Vovó Lua, que descobriu que a Destroido trocou os ingredientes secretos da receita para restos de lixão. E assim ela tentou se vingar. Pra mim, nada mais justo. Mas no final ela foi presa e a empresa nem sequer foi investigada. Crítica social foda. O episódio 14 começa com Scooby super mal tendo febre enquanto a turma decide sobre ir ou não às finais estaduais do Clube de Resolução de Mistérios. E nessa conversa, a Velma acaba chamando o Scooby de mascote. E ele, todo sentido com isso, acaba caindo no sono e desperta super bem disposto. Bom, dentro do seu sonho. E lá nós nos deparamos com diversos personagens extremamente icônicos do estúdio Hanna-Barbera, como o Tutubarão, o Capitão Caverna, o Chispinha e muitos... Tubarão! Pô, aí é pica, velho. Hanna-Barbera, como o Tutubarão... Foda, velho. A gente tem que ver... Esse aqui não é... Esqueci o nome desse desenho. Bom. O Capitão Caverna... Mano, a estética antiga é muito pica, velho. Não tem jeito, olha só. Você vê a imagem meio chupiscada assim, velho, chaviscada assim, velho. Lembra de TV antiga, velho. Pô, bom pra caralho, velho. Capitão Caverna era gote também. O Chispinha e muitos outros. Chispinha? Até mesmo os traços dos personagens... Ali eu não lembro. Muda. Podemos ver a maior diferença na Velma. O episódio não acrescenta diretamente na história, mas é bem divertido. Um fantasma chamado Lord Infernicus interfere nas finais do Clube de Solução de Mistérios e some com todos os personagens principais, deixando apenas as mascotes. E elas, com a ajuda da Anjinho e da diretora Killan, salvam o dia e capturam o Infernicus, que na verdade é o fantasminha legal querendo vingança. No final, ele acorda e descobre que a turma não foi para o vento, pois não faria sentido tá virando esquerdista, velho. Eu falo que eu prefiro o outro, acho que eu sou contra, velho. Da Mistério S.A. Pô, o Scooby não é bom, caralho. Só falo que eu prefiro o antigo. O começa no recém-formado Tic-Tub. Depois dos Humungonautas destruírem completamente o lugar, o Fred e a Daphne estão lá em um encontro e chega o Salsicha, a Velma que é e o ruim, não, velho. Que foram convidados pelo Fred. E a Daphne fica muito brava com isso, é claro. E quando um bando de orcs motoqueiros chamados de Gangue da Pesada chega recitando frases existenciais e poéticas, a Daphne vê eles com outros olhos e ela é convidada a dar um passeio com eles e ela aceita,
para o desespero do Fred. A Velma vai junto também, e ela se dá super bem com eles, onde ela demonstra saber consertar motos e todo esse lado além do estereótipo apenas inteligente que ela sempre carrega nas outras versões do desenho. Eu acho isso muito legal. Nesse episódio, um dos ogros são suspeitos de assaltar o arsenal de armas de Bahia Cristal e sequestrar a Velma, obrigando ela a desviar o caminho da rota de um trem. No final, descobrimos que todos eles são, na verdade, nerds programadores, e nesse trem estava o console Peixe-Espada, um projeto secreto deles. E o vilão por trás de tudo isso era o Maxwell, o menino do Xerox dos nerds, que sentia inveja pois eles não incluíam ele nas coisas e meio que ficava zoando ele. Resumo, tratem bem os copiadores. Por onde anda a Afrodite? No episódio 16, uma mulher no mínimo exótica... Esse narrador de fundo é sensacional também, né, velho? Um clássico. Por onde anda a Afrodite? No episódio 16, uma mulher no mínimo exótica está usando flores como uma substância que deixa todos apaixonados, para poder controlá-los. Afinal, eles viram uma espécie de zumbi bobões do amor. Todos são infectados, menos o Scooby, que é imune à substância. Ele, fugindo sozinho, encontra o Professor Pericles. E eles vão juntos atrás de ingredientes para fazer um antídoto. Eles visitam uma construção em ruínas do século XVIII para pegar estanho, o Museu Assustador de Bahia Cristal para pegar ectoplasma e na mineradora Darrow, onde puderam pegar quartzo rosa. Sinto o cheiro de crossover. Enfim, eles conseguem criar o antídoto, mas eles são atacados. E com a última seringa que resta, eles conseguem liberar pelo menos a turma desse feitiço. E agora todos juntos eles vão atrás de mais pistas e encontram a Amanda Smart, uma garota muito inteligente que foi nomeada a coroa do baile de formatura, mas não passava de um trote. Riram tanto que ela... Porque os super inteligentes, assim, em obra, né, velho? Tem que ser retratado com óculos, velho. Eu uso óculos, sou burro. Eu não me encaixo nisso aí, não. Ele também tem uma espinha pra caralho. E sumiu. Assim, temos a nossa maior suspeita. Acho que todos sabemos que horas são. Hora de aventura? Hora da armadilha. Armadilha, gente. Ah, tá. Desculpa. Todos juntos e disfarçados entram na celebração da coroação e conseguem capturar a bruxa que realmente era a Amanda. E ela explica sua história. No final, eles estão positivamente falando ainda, sobre o Pericles ter ajudado eles no caso, quando finalmente o capanga do Senhor E aparece para eles, desmentindo essa história e contando que o Pericles entrou em contato com o Senhor E, dizendo que ele usou a ajuda do Scooby para ir até lugares estratégicos, onde ele conseguiria as peças para sua verdadeira intenção. Encontrar a maldição do tesouro assombrado, uma fortuna antiga deixada pelos primeiros conquistadores que colonizaram Bahia Cristal. E parece que o Pericles está prestes a descobri-lo. E o capanga diz que se isso acontecer, errado, que é de Chique Bahia, né, velho? Fim da Bahia Cristal. Fuga da mansão misteriosa. O episódio 17 já começa abalando as estruturas, com um flashback da mansão da família Darrow, no Dia das Bruxas em que ela desapareceu. A família estava brigando por um estranho objeto que parece ser uma peça de um quebra-cabeça que serve para encontrar o tal tesouro amaldiçoado de Bahia Cristal. Mas no meio dessa briga, a casa Darrow simplesmente é engolida pela terra. A Velma em um painel mostra os pontos importantes da pesquisa do caso. O pingente de lupa, o Pericles, a família Darrow e o Senhor E, e é visto como um aliado por eles. Nesse momento, a Anjinha diz que o Senhor E deixou um livro na sua porta na noite passada. A Daphne diz que é estranho porque não tinha a marca do E que normalmente tem na frente das suas pistas. E esse livro é, na verdade, o diário da Casey Williams, integrante da antiga Mistério S.A. E a última página registra o último dia antes deles desaparecerem. Ela escreve: Caro diário, na busca para achar o tesouro maldito, partimos essa noite para procurar no lugar da antiga mansão Darrow. A Velma diz que é estranho, já que nas informações oficiais dizem que eles desapareceram nas grutas da cidade, e não na mansão da família Darrow. E a Anjinha diz que a mansão
ficava onde é a faculdade Daryl agora. E sim, eles encontram a mansão, que é cheia de armadilhas implantadas por uma pessoa misteriosa que se comunica por meio de um rádio. O Fred fica louco com a quantidade de armadilhas, e eu fiquei angustiado com o tanto de vezes que uma lâmina quase acerta eles. Esse barulhinho não é legal. E no final eles descobrem que a pessoa por trás disso é Danny Darrow, a criança da família que ficaram presas no subterrâneo. E ele simplesmente cresceu vendo a sua família morrer de velhice Eu não até fico só... angustiado não, velho. Porque, cara, posso estar muito errado, tá? Eu não assisti Scooby-Doo todo. Mas, porra, fica angustiado. Pô, meu Deus, essa lâmina vai acertar os cabas, velho. Sei lá, pode até ficar. Mas depende da obra. Porque em Scooby-Doo eu não vejo um deles sendo mortalmente ferido, tá ligado? Tipo assim... Eu vejo o Scooby-Doo na forma, pô, vai dar sempre certas coisas. No máximo, sei lá, eles vão pegar uma pista errada, ou então cair numa armadilha, mas não necessariamente levar uma facada, tá ligado? É um bagulho que eu já não espero de Scooby-Doo, porra, tá ligado? Então, sei lá, eu já boto isso na minha cabeça e não fico tenso em umas cenas assim, tá ligado? Angustiado, enfim, sei lá. E ele simplesmente cresceu vendo a sua família morrer de velhice até só restar ele. Pesado. Fora do seu estado mental, ele quer proteger o seu tesouro a todo custo e acredita que a... Olha lá aí, velho, já tá apelando pra característica física, velho. Tá virando discípulo de Jaquetinha, velho. Jaquetinha não, Debelim. Estado mental, ele quer Vou botar seu nick lá no Discord de Urânio. Só que essa brincadeira aí. Acredita que a turma é a antiga Mistério S.A. e diz que eles já o visitaram há muito tempo, mas escaparam da mansão. No final, o Danny meio que se arrepende do que fez e ajuda a turma a escapar quando a mansão está se rompendo novamente, deixando a peça do tesouro com eles. Agora, já salvos na parte de fora, o Fred se pergunta se existem outras peças que se encaixam a essa e quem poderia também estar atrás delas. Nisso, vemos o seu pai, o prefeito, observando de longe em seu carro. Após a Anjinha ajudar a turma com pistas muito suspeitas, a Velma joga real e pressiona ela dizendo que sua verdadeira identidade é Casey Williams, integrante da Mistério S.A. original que desapareceu há anos atrás. Ela, já encurralada e sem saber como rebater, acaba admitindo a verdade. A ameaça da Mantícora. O episódio 21 começa com a Anjinha invadindo uma base da empresa Destroido, até que ela é capturada e vemos o capanga do Sr. E, o Ed Máquina, que já havia aparecido também como representante da empresa Destroido. Ela diz que queria ver o Sr. E sem dizer uma palavra, ele leva ela até uma base super tecnológica e protegida por um aquário de tubarões. Sentado em uma cadeira, em frente a diversas telas de monitoramento, temos finalmente o primeiro vislumbre da aparência do Sr. E. Ela adverte ele dos perigos que a turma está passando por ter um pedaço do disco planisférico, pois o Péricles está solta e fará de tudo para tê-lo, além dos outros membros da antiga Mistério S.A. E ele retruca dizendo que os outros dois não irão fazer nada enquanto o Fred Jones estiver vivo. Mas o que isso quer dizer? Bom, enquanto isso, o prefeito pede ajuda a Mistério S.A. Sim, ele pede ajuda para Mistério S.A. Pasmem. Pois ele comprou um templo persa em um site duvidoso e ele é assombrado por uma mantícora que está causando muitos problemas ao parque de diversões da cidade. O Fred fica extremamente entusiasmado, ele claramente é carente de atenção do seu pai, então ele pedir ajuda a ele é algo muito especial e importante. Depois de lutarem com a mantícora e investigar mais sobre o assunto, eles descobrem que o site onde o prefeito comprou essa atração é um site fake, criado por alguém com muito conhecimento de computador. E antes da Velma prosseguir, a Anjinha aborda e pergunta se ela tinha contado o segredo pro resto da turma. E diz que seria melhor revelar que ela é a Casey Williams quando for mais seguro. E pergunta sobre o disco planisférico, reforçando o alerta de manter ele a salvo. A Velma pergunta, a salvo de quem? E a Anjinha diz que é melhor ela não saber por enquanto. Voltando ao escritório do prefeito para interrogá-lo, a turma pega ele olhando ali um estranho papel antigo que parece um mapa. E
E ao ser questionado, ele desvia do assunto e inventa uma desculpa. Seus comportamentos estranhos não param por aí. Quando a Velma vai pegar peixes no quarto do Fred para uma armadilha, ele está revirando todo o quarto. O quarto do Fred, como assim? E sem graça ele diz que está procurando a notinha da compra do templo persa. E achando isso tudo muito estranho, a Velma pergunta pro Fred onde é que ele guardou o disco planisférico. Porque se foi no quarto dele, bom, já sabem. Mas ele teve o plano genial de deixar com o Salsicha e o Scooby. Afinal, ninguém jamais desconfiaria que estariam com eles. Gênio. Lutando pela terceira vez com a Mantícora, eles finalmente a capturam. E ela é Maria Cachorro-Quente, filha do dono do parque que descobriu uma reação química que cria uma espécie de super hélio. Seu plano era desmanchar e pegar o aço dos brinquedos do parque, produzir hélio em escala, vender para tropas de Zeppelin da Austrália e ficar rica. Essa aí foi longe. E sim, talvez você tenha visto por aí que o produtor da série publicou que a Velma faz parte da comunidade LGBT e que seu verdadeiro sentimento seria com a Maria Cachorro-Quente. E mais, seu relacionamento com Caralho, é verdade. Tem simbolismo por trás, velho. Rapaz. Eu prefiro os antigos. o sentimento seria com a Maria Cachorro-Quente. E mais, seu relacionamento com o Salsicha foi apenas uma fase confusa de insegurança e autoconhecimento. Então não, ela não é bi. Se quiserem, eu faço um vídeo explicando o quão nítido isso fica quando Não, você como é que é? Não entendi. E mais, seu relacionamento com o Salsicha foi apenas uma fase confusa de insegurança e autoconhecimento. Então não, ela não é bi. Se quiserem, eu faço um vídeo explicando o quão nítido isso fica quando você assiste com atenção. Com um caso solucionado, a Anjinha volta para a base do Sr. E diz que grampeou a Velma e descobriu que o Salsicha e o Scooby estavam com um disco. Vemos então o Sr. E olhando para a foto da Mistério S.A. original, dizendo que as coisas vão se encaixar direitinho e que o Scooby é um companheiro mais confiável do que o Pericles foi para ele. Finalmente, descobrimos a verdadeira identidade do Sr. E. Rick Owens, também integrante da SA original, que aparentemente teve uma briga com seu mascote Pericles e eles são rivais atualmente. Eu poderia dizer, rivais à altura. O episódio 23 começa com o Prefeito Jones indo dormir e ele está na posse de outra parte do disco planisférico. Ele guarda ela em um cofre no seu quarto, quando então ele é atacado por um fantasma sinistro. E não é a primeira... O foda é quando eles me questionam no comentário coisa de vídeo lá de anos atrás, velho. Eu nem lembro o que foi, era o assunto, velho. Igual lá, o mais recente foi a moça lá, esqueci o nome dela lá, falando, não, Keiko, a Tatsumaki não é Loli. Cara, eu não lembro de ter falado que a Tatsumaki era Loli, não. Eu sempre bati na tecla que ela não é Loli. Se eu falei que ela era Loli, eu tava errado, mas eu jurava que eu sempre defendi que ela não é Loli. Mas tudo bem, já falei, desculpa, eu errei. De outra parte do disco planisférico. Ele guarda ela em um cofre no seu quarto, quando então ele é atacado por um fantasma sinistro. E não é a primeira vez que isso acontece. Mas isso aí é padrão, aí é assim no caso, mesmo. O Salsicha e o Scooby decidem dormir na casa do Fred. O Scooby quase derruba um porta-retrato e nele está a imagem da mãe do Fred. Ele explica que ela partiu quando ele ainda era um bebezinho e que achava ela linda e queria poder dizer isso para ela. E naquela noite o fantasma ataca novamente e um estranho vestígio é deixado para trás. Sementes de girassol. Para tentar pegá-lo da próxima vez, eles reforçam as armadilhas da casa e colocam câmeras por todo o lado para monitorar. Depois de um novo ataque, todos acabam saindo da casa, menos o prefeito que foi puxado de volta para dentro. Bom, na verdade, ele fingiu que estava sendo puxado e foi atrás do seu disco planisférico.
No final, descobrimos que o fantasma é nada mais, nada menos do que o professor Pericles, que usou as armadilhas do Fred ao seu favor e criou ataques ao prefeito com o objetivo de desesperar ele até ele mostrar onde estava o seu pedaço do disco. E ele conseguiu. A turma pergunta como ele sabia que o prefeito estava com o objeto, e ele diz que o prefeito roubou dele há muito tempo atrás. Nisso, ele ativa o seu plano de fuga e foge com um pedaço do prefeito. Eles acabam caindo no porão, onde também está o prefeito. Então eles aproveitam para perguntar: que história é essa? E ele diz que ele confiscou esse pedaço do Pericles quando ele foi preso e estava mantendo o objeto em segurança. E ao perguntar o porquê o Pericles quer tanto aquilo, ele começa a fugir do assunto, e o Fred, não querendo acreditar em tudo aquilo e querendo inocentar seu pai, ele passa pano novamente, dizendo que tá tudo bem, enquanto a turma continua muito desconfiada do que acabou de acontecer. O episódio 25 começa com um flashback muito importante de 20 anos atrás, quando a Mistério S.A. original está correndo em busca de um monstro em uma construção de uma igreja antiga. O Rick acaba derrubando um instrumento da igreja e nele continha um mapa misterioso. A turma está investigando mais a fundo a peça do disco planisférico até que a Velma percebe que os símbolos que eles não entendem nada, na verdade formam uma palavra se você olhar por um espelho. A palavra é fuego. Assim, eles veem que é em espanhol e lembram da caixa com arquivos da família Darrow, que tem diversos livros e arquivos em espanhol. Ao abri-la, eles encontram uma carta do Sr. E, dizendo que eles devem começar por onde o mistério parou. Eles então vão pedir ajuda ao professor Hatecraft, que decidiu desistir das suas formas de escrever obras para tentar escrever romances de vampiros adolescentes. Meu Deus! Quando do nada eles são atacados pela Obliteratrix, uma garota ciborgue implacável, que destrói a máquina Mistério. Não, você pode fazer tudo menos destruir a máquina Mistério. Isso só quer dizer que agora a coisa ficou séria. De longe vendo o que aconteceu, o E, a Anjinha e o Ed supõem quem está por trás desse ataque. Enquanto a Anjinha acredita ser o Pericles e tem muito medo disso, o E diz que não tem certeza e reforça que foi ele quem trouxe a Anjinha. Aí não vai saber que eu tô falando e vai achar que eu tô criticando. E eles estão juntos nessa. Investigando na biblioteca, a Velma finalmente encontra um livro dos conquistadores espanhóis que contém uma ilustração exata do disco. Porém, na imagem ele está completo e vemos que existem 6 pedaços. No livro explica que eles usavam um disco para navegar em águas desconhecidas e às vezes eles escondiam a carga para ir buscar depois. Uma carga que pode muito bem ser o tesouro assombrado que todos estão atrás. A Velma traz 2 perguntas então: o que é o tesouro e onde estão as outras partes do disco? Indo atrás de mais pistas, eles encontram a máquina Mistério que está intacta e lutam novamente com a Obliteratrix. Eles não conseguem capturá-la, ela desaparece do nada, mas eles recuperam a van junto com os arquivos da família Darrow. Em vários documentos, o Hatecraft percebe que fala sobre um vidro colorido e sobre rezar também, o que levam eles até a igreja espanhola para buscar mais pistas. A Daphne encontra um pingente igualzinho dela e o Fred, sem querer, abre um acesso secreto no chão. Quando a Obliteratrix ataca pela 3ª vez, ela basicamente derrota ele sem muito esforço, e ela só é derrotada pela Anjinha, que aparece toda habilidosa atacando discos. Ao capturá-la, pô, ela parece aquela vilã lá do One Punch Man, Alice May. A menina que fingiu estar tentando vingar o seu pai da Mistério S.A. acaba sendo presa, mas na verdade era tudo uma armação do Sr. E. E ele é também quem mandou ela atrás deles novamente. Ele quis colocar a turma em perigo para tentar atrair o professor Pericles, deixando assim o seu pedaço do disco vulnerável. Isso se não fosse pela Anjinha, que sem saber de nada interferiu nos planos do seu próprio comparsa. Isso só demonstra o quanto a Anjinha está realmente preocupada, enquanto o E parece apenas estar usando a turma. A Anjinha, já sem mais escapatória,
revela toda a verdade para a turma, sua verdadeira identidade e o que aconteceu na noite que visitaram a igreja espanhola. O mapa que eles encontraram na esperança de ser um tesouro acabou sendo uma ameaça para eles e para seus familiares. Um monstro na caverna obrigou que eles saíssem de Bahia Cristal. Esse monstro tinha um nome: o Feio. O Feio de Bahia Cristal. Feio. Então eles vão em busca de desvendar esse mistério, enquanto é o ela Jonathan, alerta velho. que o Feio da ainda Bahia. está solta. O episódio acaba com ele observando tudo do alto da igreja. E finalmente chegamos ao último episódio dessa temporada. Novamente, com um flashback de 20 anos atrás, a Mistério S.A. original está explorando as cavernas de Bahia Cristal atrás do disco planisférico, quando encontram uma construção antiga com uma pilha Mas na moral, de esse crânios. passo sobre essa coruja No aí, topo velho. podemos ver um Já tinha baú. 70 anos, há Chegando 20 anos mais atrás, perto, velho. O Péricles percebe que o lugar está cheio de armadilhas. Subindo voando e com a ajuda do pingente da Jude, ele abre o baú e encontra um pedaço do disco. Se perguntam onde estão os outros 5. Nisso, a Jude pega o objeto, disparando outra armadilha, que faz liberar água e começa a soltar lanças que quase pegam o Péricles, que deixa o pingente cair na corrente de água. Eles escapam por pouco junto com um pedaço do disco, até que o Feio aparece. Nesse episódio, a turma decide finalmente investigar de perto o prefeito Jones, mesmo o Fred não concordando muito com isso. Apertando um botão escondido na sua sala, um compartimento se abre com um pergaminho, enquanto o Scooby e o Salsicha são empurrados contra o Fred, que deixa cair o retrato da sua mãe, que na verdade era um recorte de jornal. Abrindo o pergaminho, eles veem que aquilo é um mapa do qual a Anjinha tinha dito, contendo a marcação da peça pertencente ao prefeito que o Péricles roubou. E o Fred não consegue acreditar mesmo com todos os fatos se voltando contra ele. Ouvindo o barulho do lado de fora, eles vão inspecionar quando dão de cara com É igual o a Nana, Feio. velho. Os fatos Fugindo são todos deles, ali, eles velho. acabam Mas ninguém caindo do percebe. lado de fora, onde dão de cara com o xerife Stone, que leva eles para a cadeia. Mas o prefeito nem dá queixa e eles são soltos na hora. Os pais de todos ficam muito bravos e proíbem eles de se verem e cada um vai para sua casa. O Salsicha e o Scooby estavam assaltando a geladeira de emergência no seu quarto, que é onde está o disco. Nesse momento, quem aparece? Sim, o Feio, que persegue eles até serem resgatados pelo Ed, que os leva até o Kizumba, onde está o resto da turma. Lá eles meio que fazem as pazes com a Anjinha e topam unir forças para combater o Feioso. Só que não. O Fred tranca ela e diz que devem resolver o mistério do jeito deles. A turma volta então para a igreja espanhola para descer nas cavernas e refazer os passos da Mistério S.A. original. A Velma então descobre códigos de coordenadas usando luz sobre a peça que batem com anotações antigas do Péricles no pergaminho. Essas coordenadas levam eles até a pilha de crânios com o baú, que obviamente estava vazia, quando uma sombra se aproxima. O professor Péricles, que ameaça a turma que agora está vulnerável e sozinha nas morreu todo cavernas. mundo, velho. Quando o Feio aparece, golpeia o papagaio, rouba o disco e sai correndo. O Fred aciona o que parece ser o resto da armadilha já acionada antigamente, rompendo de vez a construção com uma enorme quantidade de água que leva eles até onde o Feio está. O Fred persegue subindo as ruínas até que tudo começa a desmoronar. Ele cairia se não fosse salvo pelo próprio Feio. Nisso ele sai correndo e o captura, e o xerife também já está lá em cima com todos os pais da turma, revelando que o Feio de Bahia Cristal Sofreu nada até mais o final, velho. do que o próprio prefeito Jones. Ele explica que chegou na cidade sabendo dos mistérios do tesouro amaldiçoado, entrou no departamento de história da faculdade Darrow e começou a procurar os pedaços, sem sucesso. Até que a própria Mistério S.A. chegou pedindo opinião sobre o pergaminho que eles tinham encontrado. Eles não sabiam em que estavam se metendo. Nisso,
o Pericles fez um acordo com Jones, forjando provas que incriminavam os pais dos integrantes da Mistério S.A., que foram usadas como chantagem para eles darem um pedaço do disco e saírem da cidade. Pois é, meus amigos, o Pericles traiu a turma. Mas o Jones viu o Pericles como uma pedra no caminho e deu um fim nele, o incriminando pelo desaparecimento das crianças, fazendo ele ser preso no hospício para animais. Certo, mas o que explica Caralho. preso no hospício para animais? Certo, mas o que explica a foto da mãe do Fred? Chorei, velho. Bom, o Brad tentou voltar Chorar, eu à chorei. cidade depois de 2 anos do É que acontecimento. vocês não viram, ainda bem. Ele e Mas eu Judy já escorreu estavam lágrima. casados e ela deu à luz a um menino. Foi quando o prefeito sequestrou o Fred e prometeu que ele estaria seguro desde que eles não voltassem à cidade. Que filha da mãe. O Fred, completamente arrasado, diz Por que isso que irá é bom sair ficar da afastado cidade aqui, ó, de naquele fundo. momento em busca da verdade, dizendo que a Mistério S.A. morreu e ele iria sozinho. E ele vai. O Salsicha e o Scooby tentam detê-lo, sério, volta mas lá eles na são cena lá e dá abordados zoom pelos na minha seus cara. pais, Naquele momento que eu dizem faço, que o eu faço Salsicha assim no irá olhar. para a escola militar e arranjar uma fazenda para o Scooby viver. A Velma ainda tenta dar uma última luz de esperança, mas a Daphne está completamente arrasada e elas também vão embora. O Scooby, confuso e triste com tudo aquilo, decide deitar dentro do carro para pensar um pouco, onde ele morto por encontra dentro, velho. o professor Pericles. Ele faz o seu discurso de vitória, dizendo que conseguiu tudo o que queria. Na posse dos 2 pedaços, agora só faltam mais 4. Voando para longe, o Scooby jura vingança, dizendo que ele iria juntar a turma novamente e que eles iriam atrás dele. Ou então, ele não se chama Continua. Pô, muito bom, velho. Bom demais, tá? Maravilhoso. Cara, o Scooby-Doo, mano, eu vou ter que falar de novo aqui, né, velho? Porque o Laí é foda, além de dar um absurdo. Esse desenho é muito bom, tá ligado? Só que por nostalgia e ter acompanhado mais quando criança, eu prefiro os antigos, né, velho? Nem tão os antigos, eu ainda prefiro um outro que veio depois ainda do antigo. Tem o classicão lá, aí tem um outro lá, acho que é o que há de novo, Scooby-Doo. Eu não lembro qual era o nome, mas eu prefiro esse. Aí sim, em segundo lugar, prefiro o primeirão lá, meu irmão, antigão. E em terceiro, aí sei lá, véio, pode ser esse aqui mesmo, que eu não lembro. Enfim, mas é muito bom, cara. Assim, o traço aqui tá bom. Eu gosto do traço aqui. É porque eu não gosto do traço, né? Do Ben 10 lá, né? Quem é Derek? Enfim. O Ben 10 adolescente. Aí depois, quando vão melhorar o traço, ele parece... Nesse traço aqui, ele parece, sei lá, bem, uma criança. Parece que ele evoluiu, cresceu, diminuiu, tá ligado? Eu não sei. Enfim... O jeito lá, sei lá, porra, pega o 4 braços no antigão lá, porradeiro pra caralho, cara de brabo, velho, pô, shed pra caralho. Aí bota ele num traço cut, né? Pega ele e bota num traço mais infantilizado. Pô, esse é o meu problema, velho, tá ligado? Com o Omniverse, no caso, né? Sei lá, eu acho que fica meio desenho demais, sabe? Eu prefiro mais o traço mais dark, né? Assim, não é um dark, mas é um traço com um lado mais escuro, né? Que é o do Supremacia Alienígena, né? Eu prefiro mais do que o do Omniverse. Mas são bons traços, tá ligado? Aqui no Scooby-Doo, eu não percebo isso, assim, de que, tipo assim, os personagens eram velhos antes e agora que eles ficaram jovens do nada. Eu não sinto isso aqui nesse traço, tá ligado? Aqui não me incomoda. Lá em Ben 10 me incomodou isso, tá ligado? Me passa essa sensação de que, pô, parece que,
sei lá, do nada o Ben 10 que tá lá tava adolescente e que voltou pra ser criança de novo, tá ligado? É isso. Lá, o meu problema foi esse. Aqui não, aqui é muito bom, cara. Enfim, história de fundo aí ainda que não terminou, né, velho? Tem ainda o mistério de Chique Chique Bahia a se resolver mais profundamente. Eu nem lembrava desses mistério SA original, maneiro também. Enfim, muito bom, cara. Eu gostei. Historinha legal, bacana. Né? Como eu falei, eu nunca me situei muito na lore por trás do Scooby-Doo. Meu negócio com o Scooby-Doo sempre foi mais... quero saber qual é o vilão do dia. E quero ver o que o Salsicha e o Scooby-Doo vão me proporcionar de entretenimento, né, velho? E aguardando o dia em que os casais vão se formar, né, velho? Eu sempre queria que chegasse o dia da Daphne e o Fred, do Salsicha e a Velma. Salsicha e a Velma vi aqui que até rolou. A Daphne e o Fred ainda tá fazendo cu doce. Então tá foda, ainda tem que aguardar. Enfim, muito bom, velho. Dito isso, bom desenho. O Fred é Sigma. É isso aí. O homem é um cavalo forte de coração tão